Ó, atualização também, hein? Hey! Mais um podcast aqui no Ambições Mentais. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e hoje no quadro Reprogramação de Mindset a gente vai falar sobre sociologia. Esse aqui não era um episódio, a propósito. Foi um trabalho apresentado no SET Senat sobre ética e moral e eu tô reaproveitando esse trabalho em formato agora de podcast. E era isso. Bom episódio. Fala classe, esse aqui é um podcast com um tema proporcionado aí pelo professor Marcos do SEST Senat de São Vicente. A gente vai falar aí sobre vida em sociedade. Chega mais! E um dos tópicos aí pra gente começar é sobre a aculturação. O que é isso? A aculturação é a fusão de diferentes culturas. Por exemplo, a cultura brasileira ela é fruto da fusão cultural entre povos africanos, europeus, indígenas. Tem até um pouco de alemão aí por conta do Rio Grande do Sul, que o pessoal é loiro. E também tem um pouquinho de holandês e muitos outros países. E como o nosso colega Victor comentou sobre a cultura no começo da apresentação, que são os comportamentos, tradições, línguas, as comidas típicas, música, local, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Quando falamos a nível Brasil, grande parte dos brasileiros tem essa mania feia de menosprezar a própria cultura. E para validar isso, eu tenho dois argumentos. Primeiro, infelizmente, a nível Brasil, sabemos mais da música popular de fora e mal conhecemos as nossas. Segundo argumento, mesmo estando no Brasil, na nossa rotina criamos o hábito de americanizar algumas falas, como por exemplo, vou fazer o check-in no hotel, vou fazer o check-out, delivery ao invés de entrega, e até mesmo utilizando em muitas redes de fast foods, ou melhor, restaurantes e lanchonetes, a palavrinha drive-thru, o que acaba sendo mais prático, só que isso empobrece o nosso vocabulário português. Ó, esse barulhinho que acabou de tocar aí é um alerta de que vai mudar o tópico, beleza? Agora a gente vai falar aí sobre o etnocentrismo, o que é isso? É bem semelhante à aculturação, tá? No etnocentrismo, a gente considera a nossa cultura, é quando a gente considera, no caso, né? A nossa cultura, nossos hábitos, nosso modo de viver ou a nossa religião é superior aos de outras pessoas, grupos, países, é o famoso preconceito, né? Como, por exemplo, a intolerância religiosa ou então até a xenofobia, preconceitos com estrangeiros, tá? Meu ponto de vista, sabe o que eu vejo? Sabe o que eu sinto? Grande parte da Europa desdenha do povo brasileiro. Há inúmeros relatos de brasileiros que vão para fora do país, seja para morar ou turistar, e comentam da forma como são tratados e vistos após comentarem que são brasileiros. Pega em Portugal, por exemplo, aí. Houve um caso, não é tão recente, tá? Mas viralizou, onde a mãe de um MC muito conhecido aqui no Brasil, que é o MC Daniel, se eu não me engano, ela foi desrespeitada em um restaurante em Portugal, pelo gerente do restaurante. E eu quero deixar registrado aqui que, averiguando os bastidores, eu vi que só o gerente do restaurante agiu com ignorância com ela, tá? Todos os outros atendentes, eles foram super gentis. E eu não tenho aqui o nome do restaurante. E meus parabéns aí à mãe do funkeiro, tá? Ela agiu com muita elegância na situação, eu também não sei o nome dela. Mas aí, ó, ouça o áudio do momento do constrangimento. Deixa eu te perguntar. Moços aqui não há. Hã? Aqui não há moços. Não há o quê? Moços. Moços? Hã? Não há moços? Não, o que é? Como que... Chegou o moço. Não pode falar moço? Não. Tem que falar como? Empregado. Como? Ah, empregado? Lá não pode falar empregado. Lá no Brasil não pode falar empregado. Isso é no Brasil, onde é que a senhora está? Ai, nossa, que grosso comigo. Onde é que está? Está no Brasil? Mas então lá eu falo moço. Mas eu aqui também não digo coisas que vocês não podem dizer lá. Mas eu não sabia que eu não podia. Você tá me ensinando. Eu não sabia. Você tá me ensinando. Quando você for no Brasil, eu te ensino. A mim não ensina, não. Eu sei tudo. Se for um dia ao Brasil, eu sei como é que é de fazer. Ah, é? Nossa. Sim. Nossa, eu vou fazer embora.
É triste, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para a sala, se possível. O que vocês têm a dizer? É xenofobia? Ou o gerente teria agido assim com qualquer um, independente da sua nacionalidade? Vamos mudar. A gente vai falar agora aí sobre os fenômenos políticos, né? Eu não gosto muito de falar sobre política, mas vamos lá. O que são os fenômenos políticos, né? Eles se referem às formas como as pessoas se comportam em determinado grupo. Por exemplo, a administração pública, a divisão dos poderes, as políticas públicas e outras coisas, enfim. Ou seja, tenha um posicionamento político, vote, porque isso vai te afetar indiretamente na tua rotina em algum momento. Pega a situação aí dos conflitos entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, por exemplo. Cara, são coisas que tem que acabar. É isso que os líderes políticos querem, na minha visão. A nossa atenção voltada para esse tipo de coisa que não vai levar a lugar algum. Enquanto isso, esses mesmos líderes aí, eles estão conseguindo agir por interesse próprio, bem embaixo do nosso nariz. E a gente nem percebe isso. Vamos mudar de novo pela última vez aí para falar dos fenômenos econômicos, só que aí já envolve inflação, deflação, aquele IPCA, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, só que aí já é uma questão mais técnica, não vale a pena falar disso agora. Tá, mas vamos lá, o que são os fenômenos econômicos, né? Dentro do tema, eles são a forma como uma sociedade organiza a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, é a famosa cadeia financeira, né? Os seres humanos não são autossuficientes, eles têm que produzir uma série de produtos para satisfazer as suas necessidades, e é semelhante à pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide de necessidades fisiológicas, desde abrigo, alimento, até transporte e comunicação. Só que aí é o seguinte, aqui entra o meu ponto. Eu acho que o Brasil ele tem sim condição financeira de tornar a vida de todos os brasileiros no mínimo digna, tá? Fazendo com que todos tenham acesso a esses serviços e consumos de bens. Só que aí entra o capitalismo. Empresários e grandes líderes se importando na real, né? E olhando apenas para o próprio bolso. E por conta da cadeia financeira que eu comentei, ela não está rodando como deveria por causa disso. E aí eu pergunto para a classe de novo, o que vocês têm a dizer?